O segundo episódio de The Last of Us foi impactante por muitos acontecimentos que ficaram na memória. E com certeza virou assunto nas nossas rodinhas de conversa, não é mesmo? Então, hoje eu vou trazer em primeira mão para você a nossa resenha sobre o terceiro episódio, que não abaixou nada em seu nível de qualidade. Então, já vai deixando o teu like, que eu quero te contar como foi tudo. O segundo episódio acabou de forma triste. Infelizmente, perdemos Tess, que foi mordida por um infectado. Mas isso era necessário para a jornada de Joey e Ellie começar. A princípio, Joey e Tess tinham a missão de conseguir a bateria do carro para sair do regime autoritário da Fedra e resgatar o irmão de Joey. E tudo isso acabou desviando o caminho deles rumo a um novo propósito que encontraram em Ellie. Tess foi peça-chave que fez toda essa intensa jornada começar, já que ela não se identificava mais com todo aquele regime militar que sofria na Fedra. E isso é perfeitamente o exemplo da metáfora das galinhas abatidas. Assim como as galinhas que são destinadas ao abate, muitas vezes as pessoas aceitam passivamente seu destino e não reagem ou buscam melhorias em suas vidas. Com furtividade, Tess se mostrou inconformada com aquela situação que vivia, e depois de ser mordida, ela aumentou ainda mais sua pressa e corrida contra o tempo, tentando deixar o caminho aberto para Ellie, que virou o símbolo da esperança, e também para o Joel, que é muito cabeça dura. E nesse terceiro episódio, começamos a ver aos poucos a introdução dessa jornada. De forma mais suave, podemos ver um lindo riacho com suas águas límpidas. Isso mostra como a natureza continua a se desenvolver de forma independente, já que o ser humano não está mais ali para o prejudicar, e também prejudicar o seu desenvolvimento de tudo com seus avanços tecnológicos. E em meio a essa linda paisagem, Joel entra em evidência, empilhando algumas pedras bem ali na margem do rio. E isso pode ter várias interpretações. O ato de empilhar pedras pode ser a busca de Joey por um equilíbrio emocional, já que ele tinha acabado de perder sua parceira, ou até mesmo sua busca ou sua jornada para cumprir vários desafios, sendo cada pedra uma nova etapa que ele teria que superar dali para frente, e seu novo luto com certeza seria uma dessas etapas. Joel é um personagem que vai receber muita atenção nos próximos episódios por conta dos seus traumas do passado. Já estamos no terceiro episódio e ainda é perceptível a sua aura fechada, e consequentemente ele acaba transmitindo isso negativamente aos mais próximos. Mesmo sendo uma criança, Ellie percebe que Joey está abalado com a perda de Tess, e num momento de muita maturidade deixa claro para ele que aquilo tudo não era culpa dela. Por ironia do destino, eles acabaram se cruzando e daí para frente eles iriam precisar seguir seus rumos em conjunto. Joel consente com tudo e dali partem para chegar a um local muito importante no futuro. Tess diz para o vendedor da bateria que os jovens daquela época não são como os de antigamente. Eles não perguntam, chegam na agressividade, e Ellie não é muito diferente disso. Ela procura igualdade, procura ser forte como Joey também é, e isso é uma clássica alusão à menina que admira o pai e que quer ser tão forte quanto ele. E na série, Ellie demonstra isso em suas perguntas, deixando aflorar o seu lado aventureira, querendo também o direito de portar uma arma, mesmo não estando preparada. E, numa parada em uma loja de conveniências abandonada, ela demonstra esse seu desejo de lutar e de explorar, e se depara com um infectado preso sobre escombros num porão bem escuro. Essa menina é doida. Depois de executar o infectado, fica bem claro que ela faz parte daquele mundo caótico, e aos poucos, a trama nos mostra que todo aquele universo é mais rico do que se parece. Somos bombardeados de nostalgias em seus planos e quadros que lembram as cenas clássicas dos games, em que sempre vemos Ellie e Joey conversando durante uma caminhada naquele cenário maravilhoso, mostrando o contraste entre a natureza e as marcas do passado que ficaram por ali. E isso mostra que a humanidade está sendo extinta diante de todos os acontecimentos. O roteiro vai além, aprofundando mais ainda a origem da pandemia. Ellie tem dúvidas de como tudo aquilo surgiu, e Joel dá uma ótima explicação, tanto para ela quanto para nós que assistimos. Como foi citado na nossa resenha do capítulo 2, os fungos sofreram uma mutação e se proliferaram em vários grãos e cereais que foram selecionados
e enviados aos consumidores. Infelizmente, a quantidade foi suficiente para infectar milhares e milhares de pessoas pelo mundo. Isso mostra que todo aquele caos generalizado do primeiro episódio não foi só ali, mas no mundo todo. Sarah estava certa quando questionou se ainda existia algum lugar seguro para se abrigar. E se já estiverem tudo? E se não tiver para onde ir? Joel mostra um pouco de preocupação em preservar Ellie, mostrando que existe ainda um pouco de humanidade nele. Eles continuam sua caminhada naquele lindo cenário, mas daquele ponto em diante, Ellie seria exposta à realidade que infelizmente não será esquecida naquele universo. Aqueles ossos espalhados é um terrível contraste com a primeira cena que vimos, só que dessa vez um rio cheio de ossos de pessoas inocentes que morreram e nem sequer estavam infectadas. E dali que somos levados ao passado, em uma linda história de amor que é de extrema importância para enriquecer ainda mais a jornada de The Last of Us. Não é filler, meus amigos, podem confiar. Como se trata de uma adaptação cinematográfica de um jogo que fez muito sucesso, os produtores fizeram algumas alterações em personagens clássicos. Bill e Frank finalmente são apresentados. Nos games, Bill é líder de um grupo de sobreviventes. Já na série, ele está sozinho, usando todo o seu conhecimento para sobreviver àquele mundo hostil. Com seu passado militar e com experiência vasta em sobrevivencialismo, ele acaba se tornando uma pessoa reclusa e fechada para o mundo, extremamente desconfiante de qualquer estrangeiro. Mas como aproveitar bem o Bill de tal forma que enriquecesse o núcleo de Joel e Ellie? Foi com essa pergunta que os roteiristas e diretores trabalharam bem esse núcleo. Bill encontrou uma luz no fundo do poço. Achou mesmo que aquele buraco não tinha um significado? Desconfiante e inseguro, Bill decide arriscar e mostrar um pouco de humanidade, oferecendo o seu melhor a um desconhecido em meio a um apocalipse, onde confiança e gentileza se perderam diante de tanto caos. E dali pra frente, um lindo amor nasce. Frank mostra aos poucos a seu parceiro que ele pode demonstrar mais amor, até nas coisas simples, como pintar uma parede, e que o ajuda a confiar em pessoas até mesmo diante de toda aquela situação. E Bill relutantemente aceita, se permitindo evoluir. Frank o fez entender que todo aquele paraíso não valeria de nada se não tivesse com quem compartilhar. E dentro dessa situação, o roteiro nos revela que Joel e Tess são amigos desse casal. Um laço de amizade que foi muito útil para Joel no futuro, e que nos games foi essencial para o avanço de Joel e Ellie. O roteiro segue com foco no desenrolar da história de amor entre Bill e Frank, mostrando que eles envelheceram juntos e que o amor dos dois foi além da vida, e nos deixa uma tremenda mensagem de amor, confiança, bondade e companheirismo. Bill era desprovido do medo, sozinho e recluso em sua fortaleza da solidão. Suas armadilhas impediam qualquer pessoa de entrar em sua vida e seu passado solitário também. E no fundo do poço ele encontrou uma luz, encontrou um propósito para seguir e cuidar de quem ele amava até os últimos dias de sua vida. Bill abriu seu coração, libertou toda aquela escuridão para deixar a luz entrar. E isso foi contado em uma linda história muito bem escrita e dirigida. Em uma carta deixada para Joel, Bill explica toda essa evolução que teve. Por ele ser igual ao seu amigo Joel, ele se abre, ensinando a ele que vale a pena lutar e defender quem se ama. A carta estava direcionada a Joey e Tess. Como a partida dela ainda era recente, Joey fica abalado com toda aquela situação. Mas a mensagem que foi escrita num pedaço de papel também servia para aquele novo propósito que Joel tinha. Ele ainda podia salvar, cuidar e proteger alguém que ele podia até não se importar tanto naquele momento, mas que um dia ia ser o motivo de sua evolução como homem, como um humano. Joel engole todo aquele sentimento de perda, todo aquele luto recente, e continua sua jornada com Ellie, limpo, preparado e aos poucos superando todas as suas aflições. Em um trecho da música de Linda Ronstadt, Long Long Time, que é tocada nesse episódio, diz que o tempo vai purificar todas as feridas e que o amor vai resistir e colocar tudo em seu devido lugar. Toda essa trama de Bill e Frank foi importantíssima para mostrar que Joel aos poucos vai abrir seu coração, superar seus traumas do passado e amar novamente. E meus queridos, eu estou doido, torcendo para ver toda essa evolução. O terceiro episódio de The Last of Us foi com toda certeza o melhor até agora.
Um drama muito bem contado, com grandes detalhes, que valeu muito a pena conversar sobre isso com vocês. Se gostou dessa resenha, não se esqueça, já deixa teu like no vídeo, se inscreva também no canal, que nós vamos continuar trazendo mais vídeos como esse. Também iremos trazer mais e mais vídeos sobre essa obra magnífica que é The Last of Us. Até mais!